boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para que juntos nós possamos meditar na palavra do Senhor. E o texto desta noite que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Como o texto é grande, tem vários detalhes que nós não podemos deixar de fora, provavelmente não vai dar para a gente fazer a exposição do texto todo. Nós iremos fazer a exposição do versículo 1 hoje até o versículo 6 e na próxima semana nós vamos terminar os demais versículos. Mas apesar da gente com certeza e meditar só nos primeiros 6 versículos, eu quero fazer a leitura da perícope como um todo para que assim nós possamos compreender o que Paulo está querendo dizer aqui para nós como igreja do Senhor. Eu peço que vocês coloquem em sua Bíblia, mais uma vez, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. O texto diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outros pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo Espírito, de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É isso que esse texto diz para nós esta noite, e nós iremos, antes de prosseguirmos aqui, fazer uma oração ao Senhor pedindo que Ele nos complete, que Ele abra as nossas mentes e nos edifique esta noite com a sua palavra. Baixa a sua cabeça e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo nome por Tua bondade que se manifesta todos os dias sobre as nossas vidas. Nós somos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu te peço que Tu continues a fazer através da Tua palavra que nós acabamos de ler. Nós te pedimos que, neste momento, o Teu Santo Espírito venha estar operando em nossos corações, para que haja edificação das nossas almas diante de Ti. E também para que haja salvação da vida daqueles que porventura ainda não Te conhecem, que estão nos ouvindo neste momento. Que a Tua palavra atue em seus corações, transformando as suas vidas para que vivam desde agora para Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, ou que recebe esse nome, é uma carta muito importante para a história da igreja. É uma carta que foi escrita, conforme eu já falei, pelo próprio apóstolo Paulo, por volta do ano 60
Alguns vão dizer que pode ter sido escrita do ano 60 até o ano 62, enquanto Paulo estava em seu primeiro aprisionamento na cidade de Roma. Alguns teólogos dizem que essa carta de Paulo, que tem o nome aos Efésios, na verdade se tratava de uma carta circular, que inicialmente ela não é endereçada para essa igreja que estava na cidade de Éfeso. Ela foi escrita de forma circular para várias igrejas e depois ela ficou conhecida como Epístola de Paulo aos Efésios. O tema sugerido para esta carta de Paulo é o seguinte: o propósito eterno de Deus realizado na e através da igreja. Quando você vai fazer uma leitura simples, você vai perceber que Paulo visa alargar o conhecimento da igreja de Cristo na visão de seus leitores, para que a fé dessas pessoas seja fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. E a unidade da igreja, conforme ele coloca aqui, é algo fundamental para que isso aconteça. E aqui, esse texto em si vai nos falar sobre isso. A ideia desse texto é a seguinte: a unidade da igreja depende exclusivamente das qualificações espirituais produzidas na vida do cristão. É isso que nós vamos ver quando o texto começa. Essa verdade que aparece diante de nós como uma verdade clara. E aqui nós vamos fazer 2 destaques essa noite. O primeiro destaque que nós iremos fazer é: a unidade só é possível no momento em que vivemos conforme as virtudes da nossa vocação. Isso você pode encontrar do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 4 ao versículo 6, nós temos outra verdade que é destacada também acerca da unidade do povo de Deus. Aqui nós temos Paulo iniciando, ordenando que os seus destinatários vivessem uma vida conforme as virtudes cristãs. E em seguida ele vai esclarecer, no próprio versículo que se segue, o que é ou o que são as virtudes de um cristão. E ele faz alguns destaques, ele destaca 4 virtudes que o Espírito Santo de Deus opera na vida daquele que serve a Cristo. E nós temos aqui a primeira palavra que ele utiliza, é a palavra humildade. Ele fala sobre a humildade do povo de Deus. Ele ordena que as pessoas vivam conforme as virtudes cristãs. Ou seja, conforme a vocação que elas foram chamadas. E ele vai destacar a virtude primeira da vida do cristão como sendo a humildade. E o que eu quero pensar com vocês esta noite é que essa palavra tem um significado interessante para o nosso contexto. Ela significa uma virtude no contexto em que você vive. Uma pessoa humilde é uma pessoa admirável para a nossa cultura. Mas para aquela época não era. A palavra humildade não fazia parte das virtudes gregas. A palavra humildade indicava para aquelas pessoas baixeza. A virtude para os gregos era expressada por uma palavra chamada, que a gente conhece, às vezes para brincar, apenas para brincar com colegas nossos, que é a palavra magnanimidade, ou megalopsiquia. Era essa palavra que as pessoas utilizavam para expressar a virtude de alguém. Humildade era apenas um objeto que indicava algo rasteiro que deveria ser desprezado e nunca desejado pelas pessoas. Mas Paulo diz que os cristãos deveriam perseguir a humildade. Paulo vai dizer que a humildade é uma virtude cristã. O comentarista William Barclay, comentando esse texto, vai dizer assim: nos dias anteriores a Cristo, a humildade foi considerada sempre como algo baixo, rasteiro, servil e ignóbil. Não era uma qualidade.
Tanto que não era uma qualidade, que essa palavra era utilizada com outros adjetivos negativos, dentre eles a própria escravidão. E eu digo com um certo grau de certeza para vocês que o cristianismo tornou a palavra humildade uma virtude, porque naquele contexto, humildade não era uma virtude. E Paulo vai dizer que o cristão precisa agir com humildade. Essa é uma qualidade daquele que serve a Deus. A baixeza, o se ver abaixo dos outros e não acima, como a nossa natureza quer fazer o tempo todo. A segunda palavra pela qual Paulo descreve o viver digno da vocação cristã é a palavra mansidão, que significa também dócil. Provavelmente na sua Bíblia está mansidão ou dócil, que é uma palavra grega chamada praotes. Eu não estou citando a palavra para que você aprenda grego ou para dizer que eu conheço alguma coisa sobre grego. É porque para explicarmos eu preciso falar sobre essa palavra, sobre o que é que ela significava para aquelas pessoas. O praotes, para o contexto grego, era aquele cara que ficava no meio. No meio de quê? Entre a raiva excessiva e a mansidão excessiva. A Bíblia não está dizendo de nenhuma forma que o crente nunca deve se irar. Mas também a Bíblia não está dizendo que o crente deve viver o tempo todo irado. O praotes era aquele que estava no meio. O que significa isso? Era a pessoa que só ficava irritada ou com raiva ou com ira se isso realmente fosse necessário. Nunca ficaria de nenhuma forma com raiva se isso não fosse essencial. É isso que Paulo está querendo dizer. O adjetivo da palavra praotes, que é praos, designava um animal domesticado, que agia sob comandos. Ele havia sido domesticado e o seu dono dizia, olha, faça isso. E ele fazia. O seu dono dizia, não faça, e ele não fazia. Pensando, dentro desse contexto, sobre os cachorros, a gente sabe que um dos animais mais lindos no contexto da domesticação são os cachorros. Você manda sentar, ele senta, levanta, levanta. Alguns brincam e dizem para o cachorro, morre, e o cachorro faz que está morto. É esse o significado. Era uma qualidade de um animal que havia sido domesticado. O que Paulo está querendo dizer? O cristão manso é aquele que possui completo controle sobre os seus instintos, tendo as rédeas desses instintos sob completo domínio. Ele nunca sai do salto se o Espírito Santo de Deus não dizer que ele deve fazer isso. Ele age sob as direções do Espírito Santo de Deus. Ele age o tempo todo em conformidade com a vontade de Deus. É aquele que está no meio. Não é alguém que deve ser manso o tempo todo, não é alguém que deve se irar de forma excessiva. É aquele que só se ira no momento certo. No momento certo. É aquele cuja pessoa Deus tem as rédeas de sua vida. E ela vai agir o tempo todo debaixo da vontade de Deus, conforme a direção de Deus. A terceira palavra que Paulo utiliza para descrever uma virtude cristã é a palavra paciência, que era uma palavra grega chamada macrotimia. Esta palavra em si descreve uma pessoa que jamais cede.
até que aconteça aquilo que essa pessoa espera. E aqui eu queria citar para vocês o famoso arcebispo de Constantinopla e grande pregador da história da igreja, chamado João Crisóstomo, ou João Boca de Ouro, que viveu do século IV para o século V a.C. Ele define a palavra paciência como o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Macrotimia, como paciência e resistência, assinala que você aguenta o insulto e a injúria sem amargura e sem lamento. Porque essa é uma qualidade que o Santo Espírito de Deus produz em sua vida. Não é algo de você, é algo que o Santo Espírito de Deus faz. Que foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Sofreu sem lamentar, sem maldizer ninguém. Paulo faz o seguinte questionamento na Epístola aos Romanos, utilizando essa palavra, paciência. Ele diz assim: ou será que você despreza a grande bondade e a tolerância e a paciência de Deus? Isso ele cita Romanos capítulo 2, versículo 4. E lá nós temos comprovado que a paciência é uma qualidade do próprio Deus. O apóstolo Pedro diz que a paciência é a nossa salvação. A paciência de Deus é a nossa salvação. Isso se encontra na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Se não fosse a paciência de Deus, nós estaríamos acabados, nós estaríamos destruídos. E o Santo Espírito de Deus produz justamente a paciência na vida dos seus filhos, como uma virtude cristã. Eu poderia ceder às injúrias que são feitas contra mim, mas há algo dentro de mim chamado paciência, que foi produzida pelo Santo Espírito de Deus, que embora eu tenha o poder de me vingar, mas eu nunca faço, porque o Espírito Santo de Deus é que controla a minha vida. A próxima palavra da lista que Paulo utiliza é a palavra suportar. Suportar é igual a tolerar. E aí Paulo ainda faz algo interessante. Ele coloca a palavra amor junto, suportar em amor, ou tolerar em amor. O termo tolerar já tem consigo o indicativo de que você deve tolerar pessoas que são desagradáveis dentro do seu convívio. Que você não deve explodir com elas, mesmo que sejam desagradáveis. Você precisa tolerá-las. Mas quando Paulo junta a palavra tolerar com a palavra amor, aí lascou tudo para nós. Lascou tudo. Pois o que ele acaba de dizer é o seguinte: a quarta virtude do cristão é a tolerância a pessoas desagradáveis. Todavia, essa tolerância não pode ser mecânica. Não pode ser mecânica, em que você apenas tolera a pessoa, ficando calado diante daquilo que ela está fazendo. Não age, fica lá estático, mas no fundo está querendo explodir. Eu tolero, mas eu estou querendo fazer algo. A tolerância cristã deve agir em parceria com a palavra amor, que está acima da amizade, do relacionamento conjugal e do relacionamento fraterno. A palavra que Paulo utiliza aqui é a forma de amar ágape. É amar aqueles que não nos agradam. Não apenas tolerar, ficar com aquilo para nós e não explodir, mas amar essas pessoas que não fazem parte de nenhum tipo dos nossos relacionamentos amorosos. Nós os amamos porque esse é o amor que brota dos nossos corações e não depende do outro para nós colocarmos ele em prática, porque esse amor brota dos nossos corações
foi colocado lá pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Outra vez, tolerar, não explodir, não praticar algo que a pessoa mereça, mas não apenas isso, deve ser feito com amor, com gentileza. Essas 4 virtudes cristãs são, segundo Paulo, as responsáveis pela unidade da igreja. Sem elas, não há unidade na igreja, pois elas é que tornam o ambiente cristão livre de guerra. E quando essas virtudes tornam o ambiente cristão livre da guerra, tornam o ambiente cristão um campo de paz. E com isso a unidade brota. Quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei do mundo grego. Conforme eu falei para vocês, essa epístola provavelmente era uma epístola circular para o mundo grego. E no mundo grego, há algo muito interessante. Segundo o que a história diz, existiam 4 tribos na região da Grécia antiga, que eram os eólios, os dórios, os aqueus e os jônios. Nós temos, segundo o que dizem, os eólios e os jônios foram os responsáveis por organizar a cidade de Atenas. E os dórios foram os responsáveis pela cidade de Esparta. Mas o que acontecia era algo interessante. Esses 4 povos, ou essas 4 tribos, acreditavam que eram descendentes de uma única pessoa, do deus Heleno. Mas apesar disso, essas tribos viviam em guerra o tempo todo umas com as outras. Aquela população foi crescendo, 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 e Alexandre, juntamente com o seu pai Filipe II, conseguiram conquistar a região da Grécia depois de uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, onde essas tribos estavam brigando entre si, fizeram uma coligação, uma parte liderada por Esparta e outra por Atenas. Esparta venceu, Atenas ficou destruída, mas como uma guerra, ou em uma guerra ninguém ganha, o que aconteceu foi que aquela região, depois dessa guerra, ficou muito frágil. Filipe II chega e conquista a região da Grécia, anexando ao seu reino da Macedônia. Essas pessoas sabiam disso. Elas sabiam que é típico do coração humano, é típico do ser humano viver em guerra. Mas Paulo apresenta para esses cristãos uma nova forma de viver, uma forma diferente das formas comuns, quando ele começa com a própria palavra humildade, onde ele diz que a primeira virtude cristã é a baixeza, diferente da magnanimidade, da grandeza. Ele diz que é a baixeza. Todas as qualidades de um cristão descritas pelo apóstolo Paulo atacam o ego, uma vez que elas só são possíveis com a morte do ego. E aquelas pessoas sabiam muito bem o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Todavia, o ego só pode ter o seu funeral no Calvário. Não existe outra possibilidade do ego morrer, do ego que existe na sua vida e na minha vida. A única forma dele ser sepultado é no Calvário. Sem Cristo, ele continua vivo, ou ele continuará vivo e continuará lutando o tempo todo para nos arrastar até Satanás. A paz na igreja é produzida pelas virtudes advindas do Espírito Santo de Deus que nos selou. Segundo Paulo diz, nós temos o selo de Cristo no capítulo 1 e no versículo 13. E só pode acontecer com um esforço espiritual, visto que a nossa carne está o tempo todo preparada para a guerra. A razão disso é porque, por natureza, nós preferimos o individualismo.
ao invés da unidade. Paulo sabia disso. A unidade do povo de Deus só pode ser alcançada se o próprio Deus operar isso no coração da igreja. E é por isso que eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz para vocês. Paulo diz, isso é um mandamento. Eu, prisioneiro no Senhor, indicando que ele estava preso em Roma, agora diz para essas pessoas, vocês precisam viver conforme a vocação que vocês foram chamados. E a vocação tem qualidades a serem expressadas por nós como cristãos, que só podem ser produzidas pelo Espírito Santo de Deus. A unidade da igreja depende exclusivamente das qualificações espirituais produzidas no cristão. Essa é a verdade desse texto que o apóstolo Paulo nos diz. E aqui nós queremos frisar o segundo tópico, ou o segundo ensino que Paulo apresenta para essas pessoas. A unidade da igreja só é possível no momento em que Deus se torna o nosso padrão de unidade. E aqui os versículos 4 até o versículo 6 nos vão falar verdades grandiosas. O versículo 4 nos diz que há um só corpo. Isso significa dizer que a igreja de Cristo é una. Que Cristo é o cabeça dessa igreja. Ele a dirige conforme Ele quer, mas sempre em unidade. Porque essa é uma das qualidades que Ele produz no coração dos seus servos. Nós somos corpo. Apesar de nossas diferenças, Paulo vai trabalhar isso em outra carta chamada Epístola de Paulo aos Coríntios. Ele fala que Cristo é o cabeça da sua igreja. Ele mantém a sua igreja unida. Ele direciona os caminhos que essa igreja precisa andar. Este verso não se refere à estrutura denominacional. Não é isso que Paulo pensa, que muitas vezes se mantém unida de uma forma mecânica, de uma forma mecanizada. A unidade da igreja de Cristo é produzida por Cristo como o cabeça dela, não por mim como pregador do Evangelho, ou por líderes denominacionais, porque a unidade verdadeira do corpo de Cristo é produzida por virtudes espirituais e não por virtudes humanas. Eu posso pregar a minha vida toda para vocês sobre a unidade. Sobre a unidade. No entanto, se as virtudes cristãs não produzirem unidade, nada feito. Eu nem poderia dizer que eu estaria perdendo o meu tempo, porque eu não estou perdendo o meu tempo. Porque a palavra de Deus, eu tenho dito para vocês, sempre cumprirá com o seu propósito. Os sermões sobre unidade farão com que a igreja verdadeira de Deus neste lugar, neste estado, neste país, atente para isso e viva em conformidade com aquilo que a Bíblia diz. Mas se isso não acontecer, esses textos servirão para condenar aqueles que não atentarem para a palavra de Deus. Paulo faz algumas afirmativas aqui que eu quero considerar com vocês. Ele diz, há um só Espírito. Nós estamos meditando aqui que a unidade da igreja só é possível no momento em que Deus se torna o padrão dessa unidade. E aí Paulo vai dizer que o padrão já foi estabelecido por Deus. Há um só Espírito, ou pneuma. É o Espírito que vivifica a igreja. Sim, a atuação do Espírito em vós é um dom de Deus, Paulo diz ainda há pouco, em textos atrás. Mas antes disso, ele disse, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Foi o Espírito Santo de Deus que deu vida a essas pessoas. É por isso que ele diz, há um só Espírito. Foi um só Espírito que vivificou vocês. Ele diz, há uma só esperança.
todos os homens e mulheres verdadeiramente cristãos esperam pela redenção completa. Nós temos um único objetivo. A conclusão de Paulo é: se nós temos um único objetivo, como é que nós não podemos andar em unidade? Como é que nós podemos viver em desarmonia se nós estamos caminhando para um único lugar? Não há lógica. Não há lógica para isso. Nós estamos juntos em uma caminhada. E nós precisamos uns dos outros para que nós possamos chegar ao final. Há uma só esperança. Nós temos um único objetivo. Nós esperamos a mesma coisa, a redenção final de Jesus Cristo. A sua busca, a sua igreja neste mundo, para levar para um momento de glória, onde não haverá mais tristeza e nem dor, conforme nós já ouvimos em outros textos bíblicos falando. Então o fundamento de Paulo é: se nós temos o mesmo objetivo, então nós temos que andar em unidade. Esse objetivo único foi estabelecido por Deus. Ele diz também: há um só Senhor, para fundamentar a unidade do corpo de Cristo. A palavra que ele utiliza aqui é a palavra grega kyrios, Senhor, amo ou meu dono. Este vocábulo referia-se a um dono de escravos, alguém que não tinha vontade própria. O que Paulo está querendo dizer? Os cristãos estão unidos sob as mesmas condições, porque são possessão de um único dono, que é Cristo, e atuam com o mesmo propósito, que é a glória de Deus, para que nós fôssemos para o louvor da glória de Deus. Isso ele falou no capítulo 1. Então, se nós temos o mesmo Senhor, se Cristo é aquele que nós nos rendemos, nós estamos sob as mesmas condições. E por isso nós devemos andar em unidade. Esse é o outro fundamento que ele estabelece para dizer que a igreja tem que andar unida. E ele prossegue e diz: há uma só fé. Todos nós, Paulo diz, professamos uma única fé, no sentido de que nós confiamos em um único Salvador. Nós não confiamos em dois salvadores. Nós confiamos em apenas uma pessoa. Então, se nós professamos a fé em um único Salvador, não há razão, Paulo pensa, para andarmos em desarmonia. Nós precisamos andar em unidade. Nós não temos objetivos distintos. Nós não temos que agradar duas pessoas. Nós só temos que agradar uma. Há uma só fé. Ela foi depositada em uma única pessoa e não em duas. Ele prossegue e diz: há um só batismo. O que Paulo estava querendo dizer quando ele falou isso? O batismo para nós hoje é entendido de uma forma um pouquinho diferente, como os cristãos do primeiro século entendiam. A pessoa que cria em Jesus Cristo logo era batizada. E o seu batismo era a sua profissão de fé pública. Era um momento em que essa pessoa estava dizendo: eu sou cristão. Logo, o batismo simbolizava a porta de entrada na igreja. Paulo está dizendo: a igreja só tem uma porta de entrada. Há um só batismo. Não há duas profissões de fé. Nós professamos fé em apenas um Senhor, que foi na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é outro fundamento que Paulo utiliza para a unidade da igreja. Ele diz: há um só Deus e Pai. É muito interessante isso aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a unidade é, por fim, fundamentada em um Deus que não é apenas Deus,
esse Deus é Pai. O que ele quer dizer com isso? A figura de Deus na Bíblia é apresentada com aquela que nós temos no início. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É aquele que originou todas as coisas. Daí vem a sua soberania sobre todo o universo criado. Haja vista que tudo depende dele. Ele disse haja e houve. É isso que Paulo está pensando. Em um Deus como soberano. Um só Deus. Nós servimos a um único Deus que comanda as nossas vidas, tem o completo controle sobre as nossas vidas. Mas ele não para apenas por aí, ele acrescenta a palavra Pai. Ele é Pai. Esse Deus soberano no qual precisamos prestar continência ou reverência é Pai daqueles que se tornaram a sua igreja. Assim sendo, nós temos um Deus em comum. Ele é o nosso Pai. É perfeitamente natural que, se Deus é o nosso Pai, nós devemos viver em unidade. A unidade da igreja só é possível no momento em que Deus se torna o nosso padrão de unidade. Por isso é que Paulo vai fazer essas declarações. Que às vezes nós fazemos uma leitura e não percebemos o que ele está querendo dizer. Mas é isso que ele está falando para nós. Ela depende de virtudes e depende de Deus, como sendo a base fundamental disso. E aqui eu queria considerar algumas coisas para nós finalizarmos aquilo que nós estamos colocando aqui para vocês esta noite. Conforme esse texto que nós acabamos de ler, a unidade da igreja só é possível por meio das virtudes cristãs que o Espírito produziu em nós. Eu não posso esperar a unidade de uma pessoa que não tem as virtudes que a palavra de Deus diz que tem que ter. Se a pessoa não se encontrou com Cristo, essa pessoa não vai ter humildade. Ela não vai querer se rebaixar porque não é típico da natureza humana a baixeza. Então, não tem como. Não tem como. A segunda palavra que nós falamos, que descreve um crente verdadeiro, é a palavra dócil. Se Deus não assumiu o controle da vida dessa pessoa, nós não temos como esperar outra coisa que não seja raiva em excesso. Não é uma pessoa adestrada. Se nós convivemos com pessoas assim na igreja, nós não podemos esperar outra coisa, porque quem adestra é o Espírito Santo. Tem muita gente que diz que serve a Deus, mas você percebe que ali há um rancor, uma raiva excessiva o tempo todo. Não é algo que a pessoa coloque em um momento apenas essencial. É algo que fica remoendo o tempo todo e que às vezes é colocada para fora o tempo todo, ou às vezes não, é algo que fica ali dentro. Não é possível a unidade da igreja sem isso. Não é possível a unidade da igreja sem paciência, sem a ideia de deixar para lá, de deixar ir, de esquecer do vingar-se de que você vai me pagar. Às vezes a gente vê esse tipo de coisa na própria internet. Você comenta alguma coisa e alguém vai lá e pum. E você se sente mal com aquilo e você quer se vingar. Você quer dar o troco. E ali começa uma guerra virtual. Que às vezes as pessoas dizem, é apenas um debate de ideias. Mas você percebe que não é. É só ver o estado emocional que essas pessoas se encontram em casa.
a forma com que às vezes elas contam sobre esses debates que tiveram. É por natureza nós queremos nos vingar. É por natureza nossa nós não queremos suportar, e muito menos não queremos suportar em amor. Nós temos uma tendência completa de vivermos longe dos padrões de Deus. Mas esse texto nos mostra, a unidade só é possível por meio das virtudes cristãs que o Espírito produziu em nós. Além de Deus ser o padrão também para essa unidade, porque foi Ele que produziu essas virtudes, o nosso padrão de unidade encontra-se na pessoa do próprio Deus. Não há nenhum outro lugar que você possa encontrar um padrão perfeito de unidade, ou até mesmo que se assemelhe a isso. E por último, os cristãos possuem as qualificações necessárias para viver em unidade. Se Paulo está dizendo, façam, se este é um mandamento, Paulo entendia que aquelas pessoas tinham as qualificações necessárias para viver em unidade, porque ele entendia que o Espírito Santo de Deus morava na vida daquelas pessoas. Então, se o Espírito Santo de Deus mora na sua vida, você precisa se colocar diante dele agora e pedir para que ele produza as qualidades espirituais para que você viva em unidade. E essas qualidades não dependem de outras pessoas, dependem unicamente da atuação do Espírito Santo na sua vida. Não é na minha vida, é na sua vida. É isso que a Bíblia está falando. Porque quando nós não conseguimos praticar aquilo que a Bíblia diz, no sentido da unidade, às vezes nós achamos que nós não devemos fazer isso porque depende do outro. Mas quando você olha para o texto bíblico, você vai perceber que depende daquilo que Deus operou no meu coração e não no seu. Depende daquilo que Deus operou no seu coração e não na vida do outro irmão. Porque é algo intrínseco a você, no seu relacionamento com Deus. Eu peço, neste momento, que o Senhor opere isso em nossas vidas, para que o mundo veja a unidade do povo de Deus e faça aquilo que Jesus Cristo disse: glorifique ao Pai que está nos céus. Seja convertido com esse povo que é diferente, que tem como qualidade a baixeza, contrário da grandeza. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Neste momento nós estaremos encerrando com uma oração e logo após nós estaremos passando a palavra para o Ministério de Música, que vai cantar mais uma vez ao Senhor nesta noite. Baixe a sua cabeça e ore ao Senhor comigo. Nosso Deus e Pai, eu glorifico e exalto o Teu santo nome por Tua palavra que é exposta agora diante de nós. Nós te pedimos, Senhor, que ela produza os resultados que ela precisa produzir, porque de nós mesmos não somos capazes, a não ser que o Teu Santo Espírito, que passou a morar em nossas vidas a partir do momento em que nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, assim faça. E eu te peço que Ele opere isso na vida de cada um de nós, para que o Teu nome seja engrandecido na vida deste povo chamado Igreja. E assim o Teu nome seja proclamado através da unidade da Tua Igreja, neste lugar e ao redor do mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.